Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco assistindo a mais esse vídeo. Obrigado pelos seus likes, comentários e compartilhamentos. Nós vamos dar seguimento aqui ao assunto que estamos considerando a respeito da revista A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22. Como encarar a desassociação? Lembrando, naturalmente, que todos os direitos autorais dessa publicação pertencem à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, sediada lá nos Estados Unidos. Não é a intenção aqui nem angariar nenhum tipo de fundo, nem lucrar absolutamente nada com essa informação. Estamos aqui analisando a publicação, fazendo uma análise crítica a respeito do artigo, algumas ponderações, algumas observações, porém não estamos aqui lucrando absolutamente nada com isso. Então, todos os créditos dessa publicação pertencem à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Você pode encontrar essa própria publicação lá no site oficial da organização Torre de Vigia, para comparar tudo aquilo que está sendo dito aqui, para ver se o que foi colocado, se eu tiver colocado aqui na tela trechos da publicação, você pode comparar lá no site e ver se realmente corresponde ao que está lá no site, ok? A menos que haja outra indicação, todas as citações da Bíblia vão ser feitas baseadas na tradução do Novo Mundo, ou a versão 2015, ou a versão de 1986. Certo? Então paramos nos vídeos anteriores no parágrafo 12 e falamos então das contradições que o corpo governante fez, especialmente no último parágrafo que consideramos, que foi o 12, quando eles disseram que o que eles estavam dizendo estava de acordo com as palavras de Jesus. E aí nós mostramos dentro da Bíblia que, na verdade, o que o corpo governante estava fazendo era contradizer as palavras de Jesus, induzindo os irmãos a violar o que Jesus ensina e violar os direitos humanos. Foi assim que eu visualizei, e eu sugiro que você analise para ver se você chega a essa mesma conclusão. Agora nós vamos falar sobre os que se dissociam. Então esses são dois termos pesados na organização Torre de Vigia, que é o termo desassociado e dissociado. Lembrando que no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, nota ao pé da página 207, diz que os princípios bíblicos entre aspas, os princípios ali contidos naquele artigo, como tratar uma pessoa desassociada, são os mesmos para como tratar uma pessoa que se dissociou. Qual é a diferença na prática entre o dissociado e o desassociado? Então, o desassociado é o que foi expulso, passou por um comitê de julgamento, uma comissão judicativa, foi julgado por 3, 4 ou 5 anciãos, e eles numa sala secreta, sem direito a testemunha, sem direito a ninguém, sem ninguém para ouvir a sua defesa, a pessoa então foi expulsa. Seu nome foi anunciado e todos são proibidos de falar com aquela pessoa, nem sequer um oi pode ser dado a ela. O mesmo princípio, o mesmo tratamento é orientado que seja dado a alguém que se dissociou. O que se dissociou é aquele que escolheu sair. Eu não quero mais estar aqui nesta organização. Não quero mais ser membro, não quero mais cumprir com essas obrigações aqui. Só isso. Não importa o que eu vou fazer da minha vida. Eu posso ir para outra religião, eu posso não ir para religião nenhuma, eu posso continuar até vindo aqui, mas eu não quero mais ser encarado como um adepto. Entendeu? Esse é o que se dissociou. O tratamento é o mesmo. A forma dos irmãos encarar o desassociado e o dissociado é o mesmo. Tá ok? Dúvidas? Tem dúvidas sobre isso? Bota aí nos comentários que a gente depois esclarece mais ainda. Bem, então os que se dissociam, parágrafo 13. O que se deve fazer no caso de alguém que se torna fraco e inativo? E aí nós já vamos começar a ver uma carga de observações negativas a respeito de alguém que simplesmente fez escolhas pessoais na vida. Eles já vão começar a chamar essa pessoa de fraca, usando termos pejorativos, que são rótulos. Para quem é membro lá deve saber o peso desses rótulos, o que significa lá dentro da organização Torre de Vigia.
você ser rotulado como um fraco. O que significa para você, membro da Sociedade Torre de Vigia, ser encarado como inativo. Como é que os outros te observam? Como é que os outros te tratam? Qual é o tratamento a você dispensado? Quem é membro, quem nunca foi membro, ou quem foi membro raso, não se aprofundou, talvez não tenha noção do peso dessas coisas que a gente fala. Se você é só alguém que está assistindo alegremente o vídeo, é um curioso, talvez você não vai conseguir entender o espírito por trás disso, ou a dor que é causada por esses assuntos em comparação com alguém que foi membro por 20, 30, 40 anos. Tá bom? Não estou desmerecendo a sua, assim, o fato de você não saber. É só para mostrar que talvez você não vai compreender bem alguns tipos de sentimentos que às vezes a gente manifesta aqui. Você fica pensando, por que fazer tanta questão? Para quem não viu, para quem não entrou em campo, só está na arquibancada, é um sentimento. Para quem está lá, no calor da situação, é outra. Entendeu? Um cristão pode enfraquecer espiritualmente talvez por não estudar regularmente a palavra de Deus, por ter problemas pessoais ou por sofrer perseguições. Então, algumas verdades foram ditas. Certo? Muito bem. É importante você saber encontrar os sofismas. Quando você encontra os sofismas, você começa a derrubar certas linhas de argumentações. Eles colocam frases verdadeiras, depois inserem os pensamentos pessoais, para que tudo seja misturado, né? Para criar ali, como é que se diz? Uma sova, para sovar. Não é isso? Para que fique tudo homogêneo na mente de quem está lendo, ser tudo a mesma coisa. Vamos lá. Uma frase verdadeira, correta. O cristão pode enfraquecer espiritualmente, talvez por não estudar regularmente a Bíblia, por ter problemas pessoais ou por sofrer perseguição. Isso é verdade. Isso está correto, corpo governante. Vamos ver se o resto também está. Alguém assim talvez deixe de frequentar as reuniões cristãs. Leia-se reuniões cristãs aqui, para quem está nessa revista, para quem está estudando essa revista lá na época, em 81, para os leitores dessa publicação lá na Torre de Vigia. Frequentar as reuniões significa assistir à programação regular estabelecida pelo corpo governante nos salões do reino. Frequentar as reuniões cristãs, entenda, que se refere à programação estabelecida pelo corpo governante. É isso que eles entendem quando ouvem essa palavra, reuniões cristãs. Não entenda de uma forma geral. Reuniões cristãs, poderia eu me reunir com os cristãos, ir numa igreja, em algum lugar. Isso aí para eles não é reunião cristã. Entendeu? O que se deve fazer? Lembre-se de que os apóstolos abandonaram Jesus na noite em que ele foi preso. No entanto, Cristo havia exortado a Pedro: tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos, que também haviam abandonado Jesus. Portanto, por amor, os anciãos cristãos e outros talvez possam visitar e ajudar aquele que enfraqueceu e ficou inativo. Então, veja que eles compararam aqui o fato de uma pessoa deixar de ler a palavra de Deus regularmente, passar por problemas pessoais ou sofrer perseguição, como sendo equivalente a não assistir regularmente às reuniões no salão do rei. Bom, é a visão deles, né? Continuando. O caso é diferente, porém, quando alguém repudia ser cristão e se dissocia. O fato de uma pessoa deixar de se associar com aquela congregação, organização ali, a Sociedade Torre de Vigia, para eles é simplesmente a pessoa repudiar ser cristão. Olha, gente, eu não quero mais ser membro aqui da Sociedade Torre de Vigia. Em que momento eu deixei de ser cristão por isso? Então, ser cristão significa ser membro da Sociedade Torre de Vigia, na visão deles. Então eles estão dizendo para você e para todas as outras pessoas de qualquer outra denominação religiosa que eles não são cristãos, porque eles não fazem parte da Sociedade Torre de Vigia. Deu para você entender aqui qual é a gravidade? Subliminarmente falando, eles estão querendo dizer isso, que quem sai da Sociedade Torre de Vigia, ou quem não está lá, não é cristão. Logo, só é cristão quem é membro da Sociedade Torre de Vigia. Você percebeu isso? Continuando. Como pode alguém dissociar-se?
Quando alguém tem sido verdadeiro cristão, talvez renuncie ao caminho da verdade, declarando que não se considera mais como testemunha de Jeová, nem quer ser conhecido como tal. Então preste atenção. Uma pessoa que simplesmente decidiu sair da sociedade Torre de Vigia, segundo eles, essa pessoa está deixando de ser verdadeiro cristão e renunciando o caminho da verdade, porque ela não quer mais ser membro da sociedade Torre de Vigia. Portanto, ela está se declarando que não quer mais ser testemunha de Jeová. O termo testemunha de Jeová aqui não é a palavra genérica. Eu dou testemunho sobre alguém. Eu sou testemunha de Paulo. Eu sou uma testemunha do sol. Eu sou uma testemunha da natureza. Eu falo sobre a natureza. Eu sou uma testemunha de Jeová. Eu falo sobre Jeová. O termo testemunha aqui não é usado dessa forma aqui. Aqui é como rótulo, como alguém pertencente àquela organização religiosa chamada Sociedade Torre de Vigia. Eu já usei o exemplo da Assembleia, né? Por exemplo, eu sou um assembleiano. O que você pensa quando eu falo isso? Eu sou assembleiano. Eu trabalho na Assembleia Legislativa. Eu sou da Assembleia. Eu trabalho na Assembleia Legislativa. Eu frequento lá regularmente, eu sou assembleiano. Mas é claro que a maioria das pessoas associa o termo assembleiano a um membro da Igreja Assembleia de Deus. Entende? Eu sou de uma Assembleia Jurídica, Assembleia de Conselhos, uma Assembleia qualquer. Eu sou da Assembleia. Mas se eu falar eu sou da Assembleia em termos religiosos, você vai logo me associar a uma denominação religiosa. O termo aqui, testemunho de Jeová, não é alguém que dá testemunho, é alguém que é membro da Sociedade Torre de Vigia, é rótulo. Mas esse não é nem o ponto. O ponto é que alguém que decidiu sair daquela organização religiosa ali norte-americana, para eles estão anunciando isso para os quatro ventos, divulgando isso para o mundo todo, que aquela pessoa ali não é mais verdadeiro cristão e renunciou o caminho da verdade. Continuando, quando ocorre um caso raro desse, olha só, ainda dizem que é raro isso. O que mais tem são pessoas que saem ou que não anuncia que saiu, simplesmente para de ir e pronto. Porque sabe das represálias que vêm, sabe das punições que existem, do rompimento do tecido sociofamiliar, de como eles desvinculam os amigos, né, um do outro. Então, quando um caso raro desses ocorre, a pessoa renuncia sua posição como cristão. Pensa bem nisso, a você que não é membro da Sociedade Torre de Vigia, para eles que eu digo é para o corpo governante, porque os irmãos lá só vai para onde o corpo governante mandava. Levanta, todo mundo levanta, senta, todo mundo senta, deita, todo mundo deita, rola. Para eles que eu digo é para o corpo governante, que naturalmente, em extensão, vai se aplicar ao resultado, né, que vai ser absorvido pelos membros. Eles encaram você como alguém que renunciou à posição como cristão. Você é da Igreja Batista? Para eles, você abandonou, você não quer, você renuncia o caminho da verdade. Você renunciou a Cristo, para eles. Enquanto você não entrar para ser membro da Sociedade Torre de Vigia, para eles, você não é um verdadeiro cristão e renunciou o caminho da verdade. Eu estou inventando? Eu estou inventando alguma coisa aqui para alguém entrar aí desesperadamente, uma bailarina do corpo governante, e falar assim, você está falando mentira. Eu falei alguma mentira aqui? Entra aí e defende o corpo governante aí. Entra aí. Aí diz, ó, quando ocorrer um caso raro desses, a pessoa renuncia a sua posição como cristão, dissociando-se deliberadamente da congregação. O apóstolo João escreveu, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Essas palavras de João aqui não tem nada a ver com a Sociedade Torre de Vigia. Pode ler a primeira, a segunda e a terceira carta de João, o Evangelho de João, o livro de Apocalipse que foi escrito por João. Pode ler toda a Bíblia e ver em que momento alguma coisa ali está atrelada à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que foi fundada em 1870. De modo que eu saí daquela organização ali, eu estou abandonando a Cristo. Eu saí dos mormons, estou abandonando a Cristo. Eu não quero mais ser adventista, agora eu estou renunciando o caminho da verdade e não sou mais Cristo, é cristão.
Por favor, corpo governante, por favor, dá uma colher de chá aí, trata as pessoas com um pouquinho mais de dignidade, que a gente tem um pouquinho de raciocínio sim. Se a sua ideia é pensar que não, escrever uma coisa dessa aqui, achando que vai passar a goela abaixo, sem uma análise, está enganado. Vamos continuar. De que outro modo poderia alguém dissociar-se? Como devem os cristãos, leia-se cristãos aqui na visão deles, cristãos é só quem é membro da sociedade Torre de Vigia. Por isso que ele fala aqui, ó, como devem os cristãos encarar e tratar os dissociados. Então, o termo cristãos aqui é específico para eles. Você que é da Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Metodista ou qualquer outra, se você se considera cristão, você está enganado para eles. Para eles você não é cristão. Você renunciou a Cristo e o caminho da verdade, porque você não quer ser membro da sociedade Torre de Vigia. É isso que eles estão dizendo aqui. E me corrija alguém aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Como então deve? Tá, 15 e 16. Ou pode ser que alguém renuncie o seu lugar na congregação cristã por meio de suas ações, tal como por se tornar parte de uma organização cujo objetivo é contrário à Bíblia. Aí eles vão colocar aqui o conceito do corpo governante sobre o que é contrário à Bíblia, como se fosse algo que a Bíblia dissesse. Vamos ver. Tais como fazer parte de uma organização cujo objetivo é contrário à Bíblia e por isso vem sob o julgamento de Jeová Deus. É Jeová que julga na comissão judicativa? Corpo governante. Não são os anciãos que representam vocês e as suas opiniões? Fala a verdade para as pessoas aí. Mostra para eles, capítulo 12 do Manual dos Anciãos, que tem a lista que vocês fazem lá, sobre quais são os pecados contra Jeová, que vocês dizem ser pecado. Vai lá. Aí diz aqui então, ó, portanto, quando alguém que era cristão decide juntar-se aos que são desaprovados por Deus, é apropriado que a congregação reconheça por meio de um breve anúncio que ela se dissociou e não é mais, rótulo, testemunha de Jeová. Os que se tornam não dos nossos por deliberadamente rejeitarem a fé e as crenças das testemunhas de Jeová, veja, não é crença da Bíblia, devem ser encarados e tratados apropriadamente como aqueles que foram desassociados por causa de uma transgressão. Então eles aqui, mais uma vez, admitem que o tratamento é o mesmo. Agora vamos chamar a atenção aqui, ó. Quando alguém que era cristão decide se juntar aos que são desaprovados por Deus, quem eles consideram desaprovados por Deus? Por exemplo, se um membro da Sociedade Torre de Vigia ficar conhecido que ele votou, escolheu um candidato numa eleição, ele vai ser considerado como alguém que está se dissociando, porque o corpo governante entende que é desaprovado por Deus escolher um candidato. Ele pode votar nulo, pode votar em branco, mas não pode escolher um candidato. Não estou dizendo em que você deve votar. Se você deve escolher candidato, votar nulo ou branco. Estou dizendo que o corpo governante não aprova que alguém escolha um candidato. Se for descoberto, ele está na prática, nas ações dele, dizendo que se dissociou. Vai anunciar que ele não é mais membro da Sociedade Torre de Vigia, chamando então ele de não mais testemunha de Jeová. Se um deles se tornar bombeiro militar, ele não pode. Qualquer organização que exista, que está relacionado aos militares, é desaprovado pelo corpo governante. Polícia, não pode. Corpo de bombeiros, não pode. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem o bombeiro civil, que não está vinculado aos militares. Aí pode. Tanto é que lá tem membros da Torre de Vigia que são bombeiros. Mas aqui no Brasil está ligado aos militares, então não pode. Governos, não pode fazer parte. E aí você vai em Romanos capítulo 13, porque eles dizem que juntar-se aos que não são aprovados por Deus. Vamos ver se esses, então, que a gente citou aqui apenas como exemplo, não são aprovados por Deus. Cornélio, por exemplo, era centurião romano. Não pode ser soldado, não pode ser marinheiro, não pode ser da aeronáutica, não pode ser nenhuma das forças militares, nenhuma delas, das forças armadas, não pode. Cornélio, no entanto, era um centurião romano, era chefe de uma centúria e recebeu o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. E era centurião. Deveria então ele ser encarado como um dissociado? Ele não deveria nem ter recebido o Espírito Santo, né, no caso. O eunuco, que era alguém
né, de grande expressão, representante da rainha da Etiópia, Candace, lá de Candace, foi batizado por Filipe, o batizador, o evangelizador. Aqui, ó, Romanos 13. Todos estejam sujeitos a autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. A autoridade que existe foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Então, quem colocou as autoridades que existem, polícia, as forças armadas, os governos e tudo mais, tudo segundo a Bíblia foi colocado. Não estou dizendo aqui que você tem que escolher um candidato, que você tem que escolher o partido A, o partido B, que aquele governo ali é bom, que aquele governo ali é ruim. Eu não estou dizendo que a polícia não é corrupta, ou que é corrupta, ou que é honesto, ou que não é honesto. O que eu estou dizendo é que as autoridades, é a Bíblia, na verdade, está dizendo, que a Bíblia está dizendo, é que elas foram colocadas ali por Deus. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, ou toma posição contra a ordem estabelecida por Deus, todos esses órgãos que existem, esses organismos que existem para estabelecer a ordem, existem porque foram colocados por Deus. Mas o corpo governante diz que eles são desaprovados por Deus. E agora, eu fico com o que a Bíblia diz ou fico com o que o corpo governante diz? Para os irmãos lá, que são membros da Sociedade Torre de Via, pouco importa o que a Bíblia diz. Basta o corpo governante bater o martelo e falar, olha, agora vocês podem ser do corpo de bombeiros. Pronto, agora os irmãos vão poder fazer concurso, para poder ir, né? Agora vocês podem ser policiais, tá, gente? Só evita matar as pessoas sem antes saber se é bandido ou não. Ou se você for aquele tipo de policial que é só do trânsito. Beleza, não precisa pegar em arma, não vai ter problema de consciência. Mas nem isso pode. Então eu fico com o que a Bíblia diz, ou vou pelo que o corpo governante diz? Porque se o corpo governante disser que pode, aí sim os irmãos vão dizer que pode, e ainda vão usar a Bíblia para poder, assim, dizer, olha só, vocês não entendem nada da Bíblia. A Bíblia diz aqui que a gente pode ser sim do corpo de bombeiros, aí vão pegar a Bíblia, vão mostrar que são estudiosos. A Bíblia diz aqui, por exemplo, aí vão citar exemplo, por exemplo, Cornélio, porque o corpo governante diz que pode. Aí eles vão fazer toda uma estratégia de discursos para defender o que o corpo governante está dizendo. Mas enquanto o corpo governante está dizendo que não pode, aí eles vão pegar a Bíblia e vão dizer, não, não pode, Jesus falou que a gente não pode fazer parte do mundo, falou para Pedro, guarda a tua espada. No entanto, o Jeová está dizendo aqui em Romanos 13, que não é à toa que eles levam a espada. Eles confundem algo que Jesus falou naquele momento para Pedro e aplica do jeito que quer. Se no futuro o corpo governante falar assim, não, naquele momento ali foi um caso isolado, foi um momento pontual em que Jesus deu uma orientação para Pedro, mas lá em Romanos 13, Deus colocou as autoridades, então o seu irmão, a sua consciência permite que ele trabalhe na polícia, talvez no escritório, sendo um delegado, onde ele não precisa, talvez, né, por questão de consciência, atirar em alguém, não tem problema nenhum, ele que vai decidir isso. Aí os irmãos vão poder. Aí eles vão se sentir confortáveis. Aí eles vão usar até a Bíblia para poder dizer por que eles podem. Porque a Bíblia para eles é só um brinquedo. A Bíblia para eles é só um brinquedo. Mas o ponto que a gente está falando aqui não é esse, né? É como é que eles tratam o dissociar. Finalzinho do 16 diz, devem ser encarados e tratados apropriadamente como aqueles que foram desassociados por causa de uma transgressão. Então a pessoa simplesmente saiu, eu quero mais ser membro dessa organização. Posso até vir aqui de vez em quando, ver meus amigos, ver meus parentes, mas o tratamento que ele vai receber vai ser o mesmo de alguém que cometeu uma transgressão terrível contra o código de moral da Bíblia. Ninguém vai nem dizer oi para ele. Ele vai ser discriminado. E aí eu pergunto para você de todo o meu coração, é isso que a Bíblia ensina, corpo governante? Até quando vocês vão enganar as pessoas? Até quando? Bom, paramos aqui então no parágrafo 16, na sequência nós vamos trazer outros parágrafos, e aí eu conto com a ajuda de vocês, mais uma vez, até os próximos vídeos. Até lá!